Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando e curava toda espécie de doenças entre o povo. Bom dia, meu irmão, minha irmã. 21 de janeiro, quarta-feira. Como é bom a gente começar o dia ouvindo que Jesus pregava a boa nova, o reino de Deus ele anunciava e ele curava todas doenças no meio do povo. E Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. É o mesmo que continua a pregar a boa nova, a boa notícia, a anunciar o reino de Deus e a curar as nossas enfermidades. Eu já quero convidar você a colocar sua vida diante de Deus, a colocar sua família diante do Senhor, rogar, pedir e interceder por aqueles que estão enfermos, que estão doentes, e não importa se a doença é do corpo, se é da mente, se é emocional, que nós possamos interceder, pedir mesmo de verdade a graça da cura, da libertação por aqueles que nós amamos, por aqueles que nós sabemos que estão necessitados da graça, da cura que vem do Senhor. E nesse momento que nós fazemos aqui diariamente, nós podemos ver de fato Jesus pregando a boa nova, anunciando o reino. E eu quero convidar você a acolher o evangelho de hoje, que está em Marcos capítulo 3, versículos do 1 ao 6. E enquanto eu vou proclamar esse evangelho, eu convido a você a curtir esse vídeo e a compartilhar no teu status do WhatsApp, no teu Instagram, nos stories, compartilhar no grupo da família, no grupo da comunidade, para que todos possam ouvir de fato o reino de Deus sendo anunciado e a boa nova do Senhor sendo pregada. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, o evangelho de hoje começa Jesus entrando novamente na sinagoga. Jesus como aquele que frequentava o templo, que frequentava a igreja. E aqui eu já abro um parêntese para aqueles católicos, cristãos, que às vezes falam: eu rezo em casa. E perceba que o próprio Jesus, ele frequentava, ele não ia em vez em quando.
ele era um assíduo na sinagoga. E eu e você devemos também ter esse bom hábito de ir na casa do Senhor, ouvir a sua palavra, se alimentar de fato do seu corpo e sangue. Continuando na reflexão desse evangelho, narra que Jesus, quando entra na sinagoga, havia ali um homem com a mão seca, havia ali um homem com uma doença, um homem que já há muito tempo estava ali doente. E alguns observavam para ver se Jesus iria curar aquele homem num sábado, para justamente poder acusar. O versículo 2, ele diz isso claramente. Aquelas pessoas estavam observando, vendo tipo a armadilha pronta, um homem doente, enfermo. Eles sabiam que Jesus tem uma compaixão, uma empatia muito grande com aquele que sofre, com aquele que está doente, e Jesus meio que não aguenta ver, e ele quer curar, ele quer restaurar. Mas aqueles opositores do mestre, eles ficam na espreita, observando para ver se Jesus vai curar no sábado. Porque se Jesus curar no sábado, eles iriam condenar o mestre. E aí é onde o mestre diz: levanta-te e fica aqui no meio. Jesus é aquele que traz para o meio aqueles que estão excluídos, aqueles que estão caídos, que precisam levantar. Levanta-te e fica aqui no meio. Jesus é aquele que traz os marginalizados, os que estão à margem, na lateral, para o meio. E diante disso, Jesus pergunta aos fariseus, aos religiosos: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? E aqueles homens se calam, silenciam, não respondem nada. E esse não responder nada, no versículo 5 diz: Jesus então olhou ao seu redor, como ninguém disse nada, ele ficou cheio de ira e tristeza. Olha, Jesus se encheu de ira e tristeza, porque aquele povo era incapaz de dizer que, independente de sábado ou domingo, o ideal é fazer o bem. O ideal é salvar uma vida e não deixar morrer. Mas aquelas pessoas apegadas à lei, elas queriam de fato encontrar uma maneira de condenar Jesus. E Jesus sabia que seria ali condenado por aquela prática. Por isso que Jesus se enche de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Um coração endurecido é um coração que não se abre para a graça de Deus. E isso deixa Jesus irado e triste. Mas Jesus, tentando recuperar esses religiosos, perguntando se é lícito fazer o bem ou o mal, viu que não tinha jeito, mas ele não poderia deixar de fazer a cura para aquele homem que ele tinha mandado: levanta-te e vem para o meio. Ele manda estender a mão, e quando o homem estende a mão, ficou curado. E a partir daquele momento, os partidários de Herodes, junto com os fariseus, começaram a tramar contra Jesus e a buscar uma maneira com que haveria de matá-lo. Jesus sabia do risco que ele corria, mas diante de correr esse risco e curar, ele sempre escolheu curar, ele sempre escolheu salvar. E é com essa mensagem de amor que eu quero que a gente comece essa quarta-feira acreditando na misericórdia, na compaixão de Jesus por mim e por você. E ele nos convida hoje para a gente levantar. Levanta-te e vem para o meio. Levanta-te
e fica aqui no meio. Coragem, e é essa palavra para aqueles que estão desanimados e que estão caídos. Levanta-te, é o Senhor que te chama e Ele quer te curar. Uma ótima quarta-feira para você, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.